Me chamo Fidelis, esse é o mais novo podcast da segurança privada, que será sensação não somente no Brasil, mas também em todo o mundo através das redes sociais. Eu estou com a presença ilustre do Ricardo Tadeu Correia. Inclusive, você que está nos acompanhando nesse momento terá a oportunidade de conhecer quem é o Ricardo Tadeu Correia. Eu deixo agora o início. Primeiro, muito obrigado, Ricardo, pelo seu convite, por você ter aceitado. O Ricardo, ele é particularmente um amigo realmente do Fidelis, um amigo da segurança privada, um amigo dos vigilantes em todo o Brasil. Nós vamos poder ter a oportunidade de conhecer um pouco da história dele. Quem que é o Ricardo Tadeu Correia? Se apresente para o nosso público, Ricardo. Bom, primeiro agradecer você, Fidelis, até pelo convite, em fazer parte desse primeiro podcast, né, que leva o seu nome. Fico muito feliz, fico feliz até de ter sido um pouco orientador da sua trajetória, dentro do setor, dentro da categoria dos vigilantes. Mas, o Ricardo Tadeu Corrêa é um homem, 56 anos, casado. A dona Cristiane é minha esposa já há 30 anos de casado, tenho um filho de 26 anos, que é meu sócio, sócio da Lotus hoje. O Ricardo completou agora 29 anos na área da segurança privada, o ano que vem eu completo os 30. Entrei no setor da segurança privada meio que sem querer, porque vim oriundo do comércio, tinha um restaurante, tinha padaria, e me vi um dia dentro da Ideal, formação de vigilantes, na Ideal de 97 até 2008, fiquei lá 11 anos. Tive o prazer de ter maravilhosos professores durante esses 11 anos, tive a oportunidade de aprender muito. De 2001 para cá, ingressei a ABCFAV, venho trabalhando junto à categoria de cursos de formação, devo ter aí mais de 50.000 formandos durante todo esse período. Em 2008 eu fui para uma empresa de segurança, tive a oportunidade de conhecer o outro lado da mesa, porque eu só conhecia a sala de aula, então eu tinha uma visão, de uma certa forma, míope da segurança. Aí eu tive essa oportunidade de 2008 até 2011 ficar como gerente operacional de uma empresa de segurança grande, conceituada em São Paulo. Em 2011 montei junto com outros sócios a primeira escola mesmo nossa. De 2011 a 2022 fiquei como sócio-diretor dessa escola. Em 2023 nós montamos, eu e meu filho, a Lotus, a qual estou até hoje. De 2012 a 2014 fui presidente da ABSEG, Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança, uma entidade que representa, os profissionais, o CPF, a pessoa física dos profissionais. Em 2015 fui eleito presidente da ABCFAV, ficando até 2022. Ricardo, não querendo te interromper, é claro, nós sabemos que no Brasil a profissão de vigilante foi regulamentada no ano de 1983. Você aí teve o início praticamente nos anos 2000, né, dentro da segurança privada. E assim, o que é que você tem observado de mudança desde praticamente da regulamentação até os dias de hoje? O que é que melhorou na sua ótica em relação à segurança privada? Quando a gente fala segurança privada, a gente vai falar no setor, nas empresas, nas escolas, centro de formações e também no próprio profissional vigilante. Na sua ótica, o que é que tem melhorado ao longo desses praticamente 43 anos? A segurança privada, ela nasce exatamente no início da década de 70, né, 83 veio a regulamentação com a 7.102, 87 vem um decreto que começa a criar os centros de formação, a qualificação do vigilante, a qualificação do profissional, mas eu vejo que a grande virada da segurança privada, o princípio do profissionalismo da segurança privada, ela nasce com a portaria 992 em 1995. Então, se você analisar, se você buscar a história do setor, você vai ver que muitas escolas nascem logo após a portaria 992. E ali é o primeiro regimento de qualificação nacional, quer dizer, todas as escolas tinham que seguir um currículo. Então a 992 veio como uma padronização e o que se fazer. Então, por exemplo, a formação
tinha que ser às 120 horas, a reciclagem tinham que ser 32 horas. Então a 992 de 95, ela tem essa transformação. Então a virada de século, ela não foi tão importante quanto foi a virada a partir da 992. Da 992 para cá, que já são 31 anos, né, eu vejo que a gente avançou demais. Primeiro, a profissão ela foi regulamentada e reconhecida, enquanto registro profissional. Vamos lá, só para a gente fazer o vigilante entender. Você está comentando de 1996, 95. praticamente 31 anos, 95. E como que eram feitos as atualizações, os cursos de reciclagem dos vigilantes, os próprios cursos de formação do vigilante, até antes dessa portaria? Era feito cada um ao seu gosto. O vigilante ele era pego, nos grandes centros, no Largo 13, na Zona Sul, em Santana, na Zona Norte, na República, na Praça da Sé. Existiam as grandes empresas, uma Kombi normalmente, então o processo seletivo era o cara grande, né, com cara de bravo: "Nossa, você tem perfil de ser vigilante". Levava para a empresa de segurança e lá era feito um treinamento. A grande maioria das empresas grandes tinha o seu próprio centro de treinamento. Então, exemplo, a Pires, a Cebil, enfim, Estrela Azul, várias empresas tinham o seu próprio centro de treinamento. A partir da 992, a partir de 95, esse mercado ele tem um boom, ele começa a crescer. Quer dizer, a coordenação de ensino assume, dentro dessas escolas, um contexto educacional, didático. Então começa a ter uma análise do perfil do vigilante, e não mais só do tamanho do vigilante, 1,70 m acima e tudo É mais. como nós vigilantes, a gente acaba comentando. Essa época aí, como você está mencionando, pegava laço, né? Vamos Exatamente. dizer, ó, vem, quem quer ser vigilante, vem, entra aqui na Kombi. Porque não era uma opção, era uma necessidade. Então, parava um ônibus que vinha de vários estados, de vários municípios, a mesmo daqui de São Paulo. A hora que esse ônibus estacionava, já tinha ali um olheiro e ia na métrica. Então o vigilante, aquele profissional alto, poxa, você tem perfil para ser um vigilante. E eu acho que o grande avanço começa a partir disso, porque, junto com isso, você traz o profissionalismo do vigilante, do profissional, né, do vigilante, você traz a entrada da mulher a partir de 2001, porque de 96, 97 que eu entrei até 2000, era raro você chegar numa sala de aula e encontrar uma mulher formando. Hoje eu falo para você, 35% da sala de aula, e você é testemunha viva disso, porque você visita todas as escolas, não só a Lotus, você vê que 35% do público dentro da sala de aula é feminino. Ó, quero chamar inclusive a atenção das mulheres, tá? Todas as mulheres do Brasil. O Ricardo tá contando, Ricardo é a enciclopédia da segurança privada. Ele está contando aqui praticamente quando houve a inserção das mulheres, que Exato. até então era um ambiente muito masculino, né? Total, total. Podemos citar até machista de Machista. alguma maneira, de alguma forma. Acho que até hoje as mulheres, Ricardo, aproveitando esse gancho, muitas sofrem às vezes por conta no momento da contratação, às vezes um cliente ou outro não quer a presença da mulher naquele contrato, e a gente tem conversado inclusive com muitas mulheres, graças a Deus Mas tem. esse processo ele expande tanto na polícia, hoje você vê comandante geral de São Paulo é uma mulher, né, então quem comanda hoje a Polícia Militar de São Paulo é uma mulher, pela primeira vez. Então assim, você vê que a mulher ela tem uma penetração, ela tem uma entrada e uma permanência, e eu até brinco isso, sempre na Semana da Mulher ou quando eu tenho a oportunidade de falar da entrada o papel feminino na segurança privada, que eu faço uma analogia muito fácil de você entender. Um menino ganha um carrinho, uma menina ganha uma boneca. Depois de 3 dias, como é que tá a boneca? Penteada, com uma roupinha nova, com nome, um padrinho, tem aniversário. E o carrinho? Tá destruído, tá sem roda. Então é uma analogia que eu faço, Fidelis, porque é a grande realidade. Hoje, você vê pouca mulher ainda como vigilante, mas você vê muitas mulheres em cargos de chefia, de liderança, de gestão. Você pega mesmo as escolas de formação, a maioria das escolas de formação, elas são geridas por mulheres.
a nossa presidente, que é a minha sucessora, a doutora Delcy, a qual eu deixo aqui o meu abraço. Quero mandar um abraço, inclusive, para a doutora Delcy, que é diretora da Escola Paulista, né, de Campinas. Isso. Inclusive, é uma excelente escola. Quem é da região de Campinas aí, conheça a Escola Paulista. Inclusive, eu vou convidar a doutora Delcy em breve. Vida, é uma pessoa que tem muito conhecimento. E ela é a presidente da BCFAV hoje, é uma mulher. A presidente da BTV, Transporte de Valores, é uma mulher, né. A ABSEG agora possivelmente vai eleger também uma mulher. Então, assim, a entrada da mulher enquanto gestão, enquanto cuidar de pessoas, elas são muito melhores que nós homens, entendeu. Então o homem ele é muito bruto, o homem tem aquela linha muito bruta. Agora, eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu vejo assim, cada vez mais a mulher alcança um espaço, é um espaço, de uma divisão natural, eu acho que é necessário ter, mas eu vejo que ela tá hoje, significada, ela não sofre tanto que nem sofria em Em gerações relação a anteriores. esse assunto, Ricardo, eu já sou, assim, sou favorável. Claro, não sei se constitucionalmente seria permitido, mas principalmente nos contratos públicos, terem ali uma porcentagem na quantidade Fidelis, de eu sou mulheres, por exemplo, vigilantes recém-formados. Claro, não sei se é constitucional isso daí, mas é o meu ponto é, de eu vista. eu eu sou contrário a qualquer tipo de cota, Ricardo, né, eu acho que cotas você obriga e nem sempre a obrigação leva à melhor solução, né. Eu acho que a mulher bem preparada, a mulher bem qualificada, tanto quanto o homem bem preparado, bem qualificado, ambos têm condições. O que a gente tem que dar é um senso de igualdade. O homem não pode ganhar mais porque é homem. Enfim, então acho que essa igualdade ela tem que ser respeitada. E eu vou te falar, a mulher ela começa a entrar na segurança privada através dos bancos, porque os bancos, até por ter a revista pessoal na época, você ter várias coisas, então a mulher fazia a revista pessoal na outra mulher. Então o próprio banco determinou ali, números, específicos de mulher para essa contratação. Mas eu não vejo assim, tem que ter uma porcentagem. Eu acho que a partir do momento que você olha o profissional, né, o profissional tem que ser respeitado como pessoa, homem, mulher, trans, enfim, hoje nós temos uma variedade de significados, né, embora todos são homens ou mulheres, mas existe um meio aí, que eu sou meio cru para falar, então eu tenho medo de falar e falar besteira, mas assim, a igualdade do ser humano, eu acho que isso é o que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que lutar sempre. Assim, eu já trabalhei, tive a honra, né, de trabalhar com muitas mulheres, e a mulher realmente no posto de serviço ela traz um equilíbrio, né. E principalmente a gente vê muito nas casas noturnas, a presença da mulher, fazendo a revista nas mulheres, que praticamente é obrigatório, para não ter aquela questão do constrangimento. Já pensou? Um homem fazendo a revista em uma mulher numa casa noturna, pedindo para ela abrir a sua bolsa para checar, isso não dá, né, realmente. Então a gente vê muita presença da mulher. A mulher traz um equilíbrio semelhantemente a alguns que acham: "Ah, a mulher vai para o posto, ela vai ajudar a fazer um cafezinho". Não, a mulher não está ali. A mulher ela é tão mais profissional até mesmo do que muitos homens Com certeza. dentro da segurança privada. E que a gente está aí infelizmente tem uma onda, né, de atentados contra mulheres, misoginia, uma série de crimes, e que as leis também estão se endurecendo, sendo muito duras em relação a esses criminosos, que devem ser. E assim, eu sou favorável totalmente a qualquer legislação de proteção à mulher e também, principalmente, o que vem a fomentar a sua ascensão profissional. Isso é muito importante. Com certeza. Até porque a nossa origem é através delas, né. Então acho que o respeito, inclusive o manual da segurança sem preconceito, um dos capítulos fala do combate ao feminicídio, né, a gente tenta, dentro da sala de aula, ter esse trabalho bastante forte, né, de convencer o homem a tirar essa brutalidade, quando chegar em casa levar uma flor, levar um bombom, falar um bom dia, falar uma boa noite, respeitar as mulheres dentro do transporte público, que a gente sabe que é o local onde mais elas são desrespeitadas. E aí também o respeito em cima da profissional que está ali fardada, defendendo bens, pessoas, patrimônios, salvaguardando vidas. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Ricardo, você é é o diretor da Lotus junto com seu filho. É assim, o que que levou o Ricardo a montar o seu próprio centro de formação,
Até então você pertencia a um conglomerado de sócios, não é isso? De uma academia de vigilante muito conhecida em São Paulo, se você quiser citar o nome também, fica a seu critério, enfim. E assim, o que que levou o Ricardo, incentivou o Ricardo a: "Não, a partir de agora eu quero montar meu próprio centro de formação, vai ser, seguir a política que eu prego, que eu defendo". O que que te incentivou a isso? Bom, Fidelis, primeiro é acreditar e confiar naquilo que eu faço, né. Eu costumo falar que eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto, né. Eu não sou obrigado a dar aula, eu não sou obrigado a estar aqui com você falando sobre segurança, eu não sou obrigado, eu tenho satisfação, eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de conhecer a segurança privada, e de hoje meu nome está aí, graças a Deus, no hall dos grandes nomes da segurança privada. Então eu acho que esse legado, ele ainda não está completo, né, embora eu já tenha passado por diversas entidades, presidido algumas, trabalhando em diretoria de outras, ter passado todos esses 29 anos, formando e condicionado a uma qualificação dos profissionais, eu acredito muito. Eu não me dou por satisfeito, enquanto a gente não atingir, na minha visão, o que eu acho, adequado para a segurança privada. Porque, assim, quando eu entro na segurança privada, a segurança privada ela ficava num porão. Normalmente você chegava numa empresa, a segurança privada estava embaixo da escada. "Ah, onde é o departamento da segurança?" "Ah, ali, ó, embaixo da escada tem uma portinha." E hoje nós já não estamos mais no porão. Mas ainda falta muito para a segurança privada, falta muito para os Fidelis, falta muito para os Joãos, para os Pedros, para os Joaquins, para os Ricardos e para os nossos profissionais, realmente ter a chancela merecida. Então, eu ainda não me dei por vencido e ainda não me dei por satisfeito. Então eu acho que eu ainda tenho bastante a somar, a agregar, à segurança privada. Então, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver condições, eu quero estar, porque você me conhece, você conhece a Lotus, a maior satisfação nossa lá, pelo menos minha, é poder estar lá e receber os alunos e agradecer cada aluno que chega lá na segunda-feira iniciando um curso, e na sexta-feira agradecer por aquele aluno ter ficado com a gente 5 dias e levando conhecimento. Então, eu trabalho diuturnamente para que o vigilante não entenda que a reciclagem é uma obrigação, como muitos dizem. Eu trabalho para que o vigilante entenda que a reciclagem, que agora muda, né, sai da linguagem reciclagem e vira atualização, que também foi uma luta bastante grande, porque reciclagem a gente recicla papel, né. Lixo, E né, no grosso lixo, modo, quer dizer. E assim, melhorou, né, porque antes da reciclagem, a gente falava de adestramento, né, porque era uma linguagem militar, porque a gente adestrava as pessoas e depois o adestramento virou do cachorro, né, então Ricardo, tomando partido agora, você falou da parte militar, a segurança privada praticamente foi oriunda dentro total, do militarismo, total. né, a gente vê inclusive, poucas escolas ainda existem no Brasil que iniciaram com coronéis, com delegados, agentes de segurança pública, né. Então, assim, ficou muitos anos, por muitas décadas, a segurança privada ficou muito, assim, no guarda-chuva meio que do militarismo, né. Até mesmo donos de empresas de segurança privada geralmente eram oriundos da hoje a gente já não vê, né, pessoas civis vão lá, abrem, montam a empresa de segurança. E assim, no seu ponto de vista, isso foi um avanço também? Saiu Total. esse guarda-chuva do militarismo? Não vou falar sair do guarda-chuva, na verdade, a segurança nasce em 1983, e eu não sei se aqui a gente vai ter espaço para contar Tá. toda uma história, mas ela nasce em 1983 de forma regulada, né, e nasce num final de um militarismo, né, de um poder militar, né, do governo. Mas assim, quem poderia falar de seguranças que não fosse militar? Porque você não tinha uma universidade, você não tinha um profissional segurança. Você tinha um profissional cabo, soldado, sargento, tenente, major, capitães. Então assim, capitães. Então assim, esse oriundo que você fala, na verdade, era uma coisa muito natural. Você tinha que buscar atrás do muro do batalhão
alguém que ensinasse a fazer aquela segurança. Tem um detalhe importante. O primeiro presidente da BCFAV chama Schubert, é um cearense. E eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu escrevi os 30 anos da história da BCFAV. O Schubert foi um primeiro profissional do Exército a fazer o curso nos Estados Unidos de segurança de dignatários, de segurança pessoal. O pai do Schubert tinha uma empresa de segurança no Ceará. E o Schubert começou a dar treinamento e montar um centro de treinamento em Brasília. O Schubert se tornou presidente da ABCFAV por força de 3 homens que criaram a ABCFAV, primeiro, porque o Schubert estava em Brasília. E segundo, porque o Schubert foi o primeiro profissional a entender a segurança pessoal, não privada, mas a segurança pessoal. Porque ele fazia a segurança do presidente do Brasil na época, de militares e tudo mais. Então veja, não tinha outro meio de você, trazer conhecimento que não fosse pela segurança pública. Outra coisa, até 83, quem cuidava da segurança privada eram as secretarias de segurança pública. Então, um exemplo natural, em São Paulo só podia ter 50 empresas. Só para deixar claro, Ricardo, para os vigilantes de todo o Brasil, para quem está nos acompanhando, e ó, não esqueça de seguir no canal do Fidelis aí. Quando o Ricardo fala que até 83 a segurança privada é cuidado pelos estados, né, isso, Ricardo? Isso. Cada estado, pessoal, era responsável pela segurança privada, pelos vigilantes do seu estado. Só para o Ricardo concluir. Então, assim, quando começa a ter essa orientação, começa a nascer o profissionalismo dentro da nossa casa, a gente começa a sair desse guarda-chuva, que nem você chamou, e a gente começa a costurar o nosso próprio guarda-chuva. Então, veja, em 95 nasce a 992, que você traz a formação, a reciclagem, o aperfeiçoamento do vigilante. Mas em 2000, final de 99 e 2000, nasce o primeiro curso de gestão numa universidade, a Embi Morumbi, aqui em São Paulo. E aí isso espelha na Bahia, isso espelha na Estácio de Sá, no Rio, e isso começa a crescer, que agora o gestor vai para dentro do estatuto. Então veja, não só formar o chão de fábrica, né, com todo o respeito, mas o Claro. vigilante, mas você pega essa pirâmide e você começa a formar a cadeia da pirâmide, até a alta gestão desse profissional. Então, automaticamente, o mercado começa a dizer: olha, não que eu sou contrário ao militarismo, não, mas agora nós temos vida própria. Eu não preciso mais ser refém de um conhecimento, de uma técnica, seja ela abusiva ou não, não vou discutir isso. Mas assim, quando eu assumi a escola de segurança ideal, eu assumo e ali eu vejo que o vigilante anda com a mão para trás, cabeça baixa. Que algumas escolas pegavam um tucho de algodão, e quem está nos assistindo, os mais antigos vão lembrar, passavam o algodão no rosto do vigilante, se grudasse um pelinho, ele tinha que fazer a barba. Ali mesmo, com Presto Barba velho, sabão de coco, num tanque. Hoje não. Hoje o que que você fala para o vigilante? Olha, você tem barba? Tem. Então, mantém a barba parada, as unhas feitas. Então, você trabalha a aparência do profissional. Como é que você quer ser visto no posto de trabalho? Ah, mas eu não quero cortar o cabelo, eu não quero fazer a barba, eu quero andar de. Tranquilo, só que o mercado não vai te contratar. Então você começa a criar aquilo que eu falei no princípio, você começa a criar perfil dentro dessa pirâmide da segurança, desde o chão de fábrica até a autogestão, entendeu? Então antigamente você chegava numa empresa, e quem te atendia era um coronel. E quando ele atendia como se você fosse um subordinado dele, porque no quartel ele só lidava com subordinados. Hoje não, hoje você chega numa empresa, você é atendido por um gestor, você é atendido por um executivo, aquela nomenclatura que você gosta de usar, o CEO. Então, assim, as grandes empresas hoje, os grandes grupos hoje, ela tem uma estrutura, não só vertical, né, mas também horizontal. Então ele olha para o vigilante quase que de igual para igual. Como vigilante, eu vou comentar um tratamento mais humanizado. Total. Vou usar essa palavra. Exato, total. E se você for puxar na essência, o que que a gente vende? Homem. Você vende vidas, você vende pessoas.
Então, Ricardo, esse profissional tem que ser qualificado. eu converso com vários vigilantes, não só em São Paulo, inclusive eu estive recentemente em Brasília, perdão, estive na Bahia, Brasília vai ser em breve. Estive na Bahia, em Salvador, participei de um evento em Feira de Santana, gerenciamento de crise, mandar um abraço para o Piton, abraço também para o instrutor Ney Brito. Falando em instrutor, muitos instrutores hoje são vigilantes, inclusive, né? Que nessa época, até 83, muitos eram policiais, coronéis, eram os instrutores, mesmo havendo centro de formações, continuavam esses ensinos, vamos falar, paramilitares, né? Vamos utilizar esse termo. Hoje já não. Já há um espaço muito grande onde o instrutor de armamento e tiro é um vigilante, é alguém civil, não é isso? Então, abriu muito, né, dentro da parte da instrução. A gente vê hoje muitos vigilantes se destacando no Brasil como instrutores. Assim, não é que o instrutor de armamento e tiro, que o instrutor de gerenciamento de crises é um vigilante. Ele pode ter a formação de vigilante, mas ele é um instrutor. O que a gente tem que mostrar, Fidelis, e a gente fala isso também em sala de aula, sempre que pode, é que ali qualquer um, se tiver dedicação, se tiver vontade, ele pode ter um plano de carreira, chegando até estar à frente de outros profissionais ali buscando ensinar e levar o conhecimento dele, a vivência dele. Então, assim, hoje, nós não somos, como eu te falei, nós não somos mais reféns de situações. Eu tenho alguns casos, né? Um particularmente, a gente tinha um instrutor que naquela época tinha um programa chamado Aqui Agora, que era meio policial e tal. E esse cara, ele era da rota, ele não dava aula, ele só falava das ações da rota enquanto programa Aqui Agora. Hoje não. Hoje o próprio vigilante, ele exige ter conhecimento. Então não dá mais para você colocar uma pessoa ali na frente que não tenha o conhecimento, e vivência da profissão vigilante. E aí o bom instrutor, e aí automaticamente ele pode ter a formação de vigilante ou não, ele tem que ter essa leitura rápida, que é uma das coisas que eu combato muito o EAD, e você sabe disso, porque, assim, eu acho que o EAD ele pode ser um valor agregado, mas ele não pode ser a base. Não sei se você me entende. Eu posso agregar mais conhecimentos, mas o básico, eu acho que tem que ser nas 4 linhas. Então, assim, quando eu vou dar aula, e aí é bom que o vigilante entenda isso, quando eu vou dar aula, eu tenho ali um vigilante que trabalha no shopping, um vigilante que trabalha no hospital, um vigilante que trabalha, sei lá, num banco, um vigilante que trabalha num hotel, um vigilante que trabalha numa indústria. E ali, entre os próprios alunos vigilantes, eu tenho um monte de instrutores, porque eu tiro do aluno Fidelis: "Fidelis, como é que é o posto que você trabalha? Quais são os riscos lá naquele banco? Como é que". Então ali a gente faz uma baita aula, às vezes sem muito contexto do próprio instrutor, mas fazendo esse bate-bola, essas 4 linhas, um tocando a bola para o outro dentro da sala de aula. Então, assim, todo e qualquer profissional, principalmente o vigilante formado, ele pode estar do outro lado estando e sendo um bom instrutor. Ricardo, aproveitando aqui a nossa audiência, eu quero mandar um recado muito importante para o trabalho, né, que nós temos feito. Inclusive, o podcast Me Chamo Fidelis, ele é um apoio cultural do Instituto Nacional Vigilantes Brasil, como vocês podem ver na tela nesse momento. Inclusive, você pode seguir todas as redes sociais da Vigilantes Brasil e acompanhar as nossas ações em relação à segurança privada e também os profissionais de serviço em todo o Brasil. Ricardo, quantos vigilantes já passaram pela sua gestão? Você tem ideia? Olha, nós temos uma média de 1.000 alunos por mês, entrando e saindo da escola. E esse número é um número que meio que me persegue, né, de 700 a 1.000, 1.200 alunos por mês durante toda a minha trajetória. Então, se você imaginar que são 30 anos vezes 12 meses, nós estamos falando de 360 meses, vezes 1.000 são 360.000. É claro que alguns vão e voltam, mas eu estimo, assim, em torno de uns 50 a 60.000. Então, vamos lá, um número, né? Vamos aí, aproximadamente 50.000 vigilantes passaram pela sua Eu gestão, acredito que sim. formação, capacitação. Acredito que E sim. falando em formação de vigilante, eu lembro quando eu realizei, inclusive eu quero mandar um abraço, você conhece muito bem,
seu Geraldo lá em Brasília, da Academia Star, não é isso? Em frente à Católica, lá no Pistão Sul. Uma das primeiras escolas do Brasil. Caramba, eu me formei, para quem não sabe, Fidelis. Inclusive, te Opa, cortando, claro, o Geraldo foi sócio do Schubert. Nessa Geraldo. gestão lá atrás, o Geraldo era policial federal na época, e aí ele monta a escola dele e ele era um dos sócios do Schubert. Eu vou contar uma pequena história minha em relação. Eu morava em Brasília antes de vir para São Paulo. E aí eu iniciei aqui em São Paulo trabalhando como controlador de acesso. Na primeira férias que eu tive, falei: "Opa, vou fazer o curso de vigilante". Iniciei com 18, 19 anos, fui para Brasília, e aí aproveitei, fiquei de férias, um mês de férias, e realizei o curso de formação de vigilante lá na Academia Star. Eu quero mandar um abraço inclusive para todos os vigilantes do Distrito Federal. Mas aí tem uma pergunta em relação a isso para você. Quando eu realizei em 2011, eu estou há 15 anos na área. Quando eu realizei o curso de formação de vigilantes, eu lembro que eram 16 dias, e o curso de reciclagem era 3 dias. E hoje, atualmente, o vigilante para se formar, ele leva em média, se for dias corrido, leva 20 dias, não é isso? São 200 horas. 200 horas, 20 dias e É 5 assim, dias o curso de em atualização. 92 eram 120 horas para se formar, 32 horas para reciclar. Em 2006, nós tivemos uma mudança de portaria, a formação passou a 160 horas e a reciclagem foi reduzida para 30 horas. E aí, em 2012, nós fomos para 200 horas na formação e 50 horas na reciclagem. Isso daí que eu estou perguntando para você, assim, que é inclusive crítica de alguns vigilantes. Poxa, mas antes, Fidelis, eram 3 dias. Poxa, aqueles vigilantes que estão em formação, muitos deles não sabiam quantos dias o vigilante levava para se formar anteriormente. Mas o curso de reciclagem, que hoje é o curso de atualização, vários vigilantes de 20, 30 anos na área, poxa, mas aumentou mais 2 dias para quê? E assim, o que é que houve de avanço na questão, educacional de formação do vigilante, tendo esses praticamente 20 horas a ma qua qua 20 horas. 20 horas a mais no curso de reciclagem, por exemplo? Olha, se você agora você me puxou uma coisa na memória que eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas nessa época você tinha segurança física de instalações, técnicas operacionais, noções de direito penal, educação física, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio e armamento e tiro. Era isso. Hoje você tem, além de tudo isso, gerenciamento de crises, uso seletivo da força, que é fundamental hoje para o trabalho do vigilante. Você tem direito, nós temos 5 hoje. O vigilante tem direito ambiental, direito constitucional, direito trabalhista, direito penal e direitos humanos. Quase que ele sai um advogado, né, quase que ele sai um bacharel em direito. Tudo isso, de uma forma bem fatiada, para que o vigilante saiba e entenda o valor real da profissão dele. Qual é o limite de atuação dele? Se ele der X tiros a mais, se ele der um tiro, o quanto que ele vai responder por isso? Então, o uso seletivo da força, o gerenciamento de crises, pô, tudo isso ele acaba agregando mais conhecimento. E de que forma que você pode ensinar isso? Aumentando a carga horária daquilo que antigamente era muito pincelado. A grande dificuldade que eu vejo, Fidelis, e eu acho que é um trabalho que você e outros que lidam com o vigilante, todos os dias, é fazer o vigilante valorizar cada vez mais a qualificação dele. Porque só através da qualificação dele é que o salário vai melhorar, é que as condições dele vai melhorar, é que o respeito vai vir. Então, veja, se o vigilante fosse aquele caboclo de 4ª série, sabe, que não soubesse escrever A mais B, que não se vestisse de forma adequada, que não tivesse uma aparência adequada,
Como é que seria o respeito hoje com esse profissional na rua? Ou num grande centro? Então, assim, a reciclagem ou ou a qualificação desse profissional, cada 2 anos é pouco. 50 horas é pouco, nós estamos falando do mínimo. E o mínimo para nós, para alguns, é muito, Lembrando, Ricardo, que o conhecimento, né, não ocupa espaço. ninguém tira, né. Não, e não ocupa espaço. E em relação, assim, o conhecimento para o agente de segurança, tanto pública como privada, ele está ali aguardando a sua própria vida. Sim, claro. Hoje, por exemplo, você tem o drone entrando no setor da segurança, assim, fortemente. Quantos vigilantes sabem manusear um drone? "Ah, mas a empresa não me paga". A empresa também não me ensinou a ser um gestor, eu tive que ir para uma faculdade estudar. Eu lembro quando eu comprei minha padaria, o padeiro faltou. Eu tive que fazer um curso de mas é verdade, eu Sim, tive que sim. fazer um curso de panificação para aprender a fazer pão. Então veja, a gente não pode esperar as coisas caírem de mão beijada. Eu sou uma pessoa que defendo muito, geralmente já te falei isso, que o vigilante deveria escolher a escola dele. A empresa continua assumindo o custo, mas caberia ao vigilante, ao profissional, falar: "Eu quero ir para a escola A, B ou C ou D", exatamente porque a escola A, B, C ou D tem o melhor instrutor, a melhor condição didática, a melhor estrutura física, tem uma água filtrada, tem uma sala, bem iluminada, tem uma sala com ar-condicionado. Então, assim, tudo isso a gente é o que eu te falei, eu quero chegar lá, eu quero estar ainda no setor para poder vivenciar isso. O que não dá mais é para a gente ver a reciclagem, ver o treinamento como algo obrigatório. "Ah, eu vou ter que ir para a reciclagem". Não, vai com vontade, vai com desejo, questione o seu instrutor, questione o conhecimento do seu instrutor. "Ô instrutor, isso aí há 2 anos atrás o senhor já me falou a mesma coisa. Eu quero novidade, eu quero aprender, eu tô aqui para saber os modus operandes do bandido, se mudou, se não mudou, o que tem de tecnologia nova, o que tem de meios, equipamentos que eu posso usar". Por exemplo, agora entrou a Birna no mercado, uma arma de lançamento que lança umas esferas de 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 polímero. É uma arma não letal. Quem sabe manusear uma arma dessa? E já está entrando no mercado. Você vê que hoje os bancos estão introduzindo a arma de choque. Sabe o que eu não vejo, Ricardo, também? É curso do Subway, daquele equipamento que tem em shopping, aquele a gente não vê. Eu estava conversando com alguns vigilantes esses dias, nós não sabemos aonde tem aquele curso. Então, mas Geralmente o vigilante de shopping ele fala: "Não, a gente vai para o shopping, tem um treinamento lá com o líder, com o supervisor interno, você mas fica por que que aprendendo". não tem? Porque, assim, as escolas hoje não conseguem cobrar para ter mais alguma coisa. Por isso que essa equação ela tem que ser revista. Porque, assim, quanto mais você, vigilante, exigir da escola, mais a escola vai ter que dar. Mais tecnologia ela vai ter que agregar ao seu conhecimento. E ela vai ter que investir. Só que veja bem, eu como escola, cada vez que eu invisto, eu tenho que cobrar por aquilo. Como que eu vou cobrar por aquilo se quem me contrata não aceita pagar? Ricardo, eu vou mandar um recadinho muito importante para você que está desempregado. Está aí na tela agora, tanto o Instagram como o Facebook, SOS Vagas, vagas em geral. São divulgadas vagas praticamente todos os dias, diversas empresas de segurança e serviço. É só você acompanhar as redes sociais aí na tela, SOS Vagas. Ricardo, eu agradeço imensamente a sua. Já estamos chegando nos minutos finais. Para quem não sabe, pessoal, o Ricardo, assim que o Ricardo a- inaugurou a Lotus, Centro de Formação, inclusive no finalzinho você vai falar um pouco da academia, inclusive como os vigilantes podem seguir as redes sociais da Lotus, veem as promoções da escola, tantas iniciativas da escola. Eu sou grato, acho que é importante a gente ter a gratidão por pessoas que nos abrem as portas, pessoas que nos mostram o caminho. Através do Ricardo, nós conseguimos ajudar diversos vigilantes, principalmente após a pandemia, vigilantes que estavam desempregados, que não tinham oportunidade de pagar o seu próprio curso de reciclagem até então, de atualização.
nós fizemos uma parceria junto com o Instituto Nacional Vigilantes Brasil, sorteávamos cursos, o vigilante realizava curso que hoje é eventos sociais, né, e antes chamava grandes eventos. Inclusive, periodicamente o Ricardo abre as portas da Lotus, tanto no quantas unidades você tem, Ricardo? Nós temos 2 já funcionando e agora, se Deus quiser, até o final do mês, que é uma novidade para todos os vigilantes, eh Opa, pessoal, em primeira mão, tá? Pessoal, em primeira mão, viu? Break news, tá? é, Pessoal, só para me concluir, tá, Ricardo, antes de você mencionar, então, assim, o Ricardo, periodicamente, ele abre as portas da Lotus, junto com toda a direção da escola, para receber ali aqueles candidatos, não só vigilantes, mas os candidatos para participar de processos seletivos. Muitos pais e mães de família têm voltado ao mercado de trabalho, tanto na unidade de Jabaquara como na unidade do Bom Retiro. E ó, primeira mão, o Ricardo vai dar aqui ó, na nossa câmera aqui. até o final do mês a gente está saindo com uma nova Lotus, Lotus Itaquera, no centro de Itaquera, uma estrutura com mais de 1000 metros, uma estrutura maravilhosa, estande de tiro próprio, enfim, tudo isso para beneficiar o pessoal, que reside na zona leste de São Paulo, que tem muita dificuldade com o transporte público, que além de ficar lá os 5 dias, 10 horas por dia, ainda tem todo esse destacamento de transporte público, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então a ideia é que a gente se aproxime cada vez mais da onde o vigilante mora, para que ele tenha qualidade realmente de vida. Pessoal, mas por que Itaquera, Ricardo? Tem alguma coisa a ver com o Corinthians? Você não é corintiano não, né? Pelo amor de Eu Deus. sou demais, sou mais corintiano. Mas Itaquera porque é um grande centro, né, Itaquera porque é um bairro que, ele é muito lembrado, principalmente por causa do nosso sagrado Corinthians, mas Sou assim, santista, hein? Itaquera é um grande centro, né, e é uma região dormitório muito grande de São Paulo. Então a ideia de a gente, ir para Itaquera é justamente, como eu falei, a gente fez um estudo, não é nada, de achismo, realmente foi um estudo feito, 63% dos nossos alunos são da Zona Leste, então a ideia é a gente expandir para a Zona Leste para facilitar o acesso, de todos os alunos. Nós vamos sair com promoções possivelmente para o mês do vigilante, né, que comemora agora dia 20 de junho. Então, possivelmente no mês do vigilante, no mês de junho todo, a gente vai ter bastante promoção e espero poder contar com o Fidelis e com o Instituto, Vigilantes Brasil, e aonde a gente vai fazer aí uma ação bastante significativa para fortalecer cada vez mais a qualificação e mantedor, né, desse profissional de segurança ativo aí. Ricardo, eu tenho 2 perguntinhas para a gente estar finalizando, tem um pouco mais de 10 minutos para finalizar. É assim, primeiramente eu vou fazer uma pergunta em relação, que é a dor de muitos vigilantes, e muitos vigilantes às vezes não entendem a relação dos centros de formações com as empresas. A gente tem visto aí a série dessas mais de 4 décadas, diversas empresas no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil, por péssimas gestões de péssimos empresários, entram no setor da segurança privada, permanecem 2 anos, 5 anos, 10 anos, fecham as portas. De que forma essa empresa declarar falência, fechar as portas, tem um impacto no centro de formação que acaba, esse impacto como por exemplo, um efeito dominó, né, acaba atingindo ali o profissional vigilante. De que forma a falência de uma empresa de segurança privada tem afetado os centros de formações, chegando a afetar também o próprio vigilante? Fidelis, nós temos 3 categorias, né, nós temos a categoria do trabalhador, né, do vigilante, temos a categoria do empresário de segurança, do patronal, e nós temos a categoria dos cursos de formação. Nós somos o meio disso. Nós dependemos das empresas, que é quem nos alimenta, quem manda e encaminha os vigilantes para a nossa reciclagem, e nós temos os profissionais que buscam a escola ou para, retornar ao mercado de trabalho ou até mesmo para ingressar ao mercado de trabalho. Nós somos tão prejudicados quanto os trabalhadores. Por quê? Porque nós somos o último ou um dos últimos a pular do barco. Porque você imagina um cenário real. A empresa X do João, né, da Silva, que é um empresário e tal, ele começa a ter dificuldade na prestação do serviço dele, ele começa a decair
começa a atrasar salário, começa a atrasar benefícios, começa a atrasar impostos, e automaticamente ele começa a atrasar o pagamento das reciclagens, os compromissos que ele tem com os fornecedores, o qual a gente se enquadra. Só que eu já cansei de ver empresários que às vezes está numa queda vertiginosa, e aí ganha um contrato e consegue se recuperar e a vida segue. Por mudança de gestão, às vezes, mas às vezes não. Às vezes ele fecha as portas. E sempre que isso acontece, o buraco fica grande para as escolas de Como formação. é que fica a questão? Aquele vigilante naquele mês, naquele período, tá para receber o certificado, a homologação por parte do centro de formação? Escola nenhuma pode reter certificado de aluno, independente se a empresa pagou ou não pagou. O risco comercial é uma coisa, o trabalho profissional é outra coisa. Então, se o Fidelis foi encaminhado para a empresa A quebrou, o certificado do Fidelis é direito adquirido, inclusive em portaria, em legislação. Então, eu não posso reter o certificado. E tem mais. O certificado agora, ele passou a ser desnecessário, porque uma vez que eu homologuei o certificado do Fidelis, o seu status no site da Polícia Federal é de aptidão. Então, teoricamente, o vigilante até às vezes exige: "Ah, eu quero o certificado, eu quero o papel", mas eu vou dizer, hoje em dia não vale mais nada o papel. Então, assim, e mesmo que a escola queira reter o certificado, ela não pode reter. O que a gente pode fazer, e eu faço, muitas escolas fazem, é assim, às vezes o vigilante ele quer segunda via, às vezes o vigilante quer que imprime, tudo isso tem custo. O papel tem custo, o funcionário tem custo. Então isso a gente acaba cobrando 25, 30, 40, algumas escolas chegam a cobrar até R$ 50 uma segunda via. Mas aí é um trabalho, mas assim, reter o seu direito de ter, ninguém mais E pode. nós tivemos um avanço, né, Ricardo, se eu não me engano, com a lei, a portaria 18.045, sobre a CNV, que hoje os centros de formações podem, Sim, foi uma conquista grande emitir. também da BCFAV, né, eu falo até por mim, porque antigamente a empresa tinha que mandar para o sindicato ou mandar o O vigilante vigilante. tinha que ter o vínculo empregatício, né, Exato. anteriormente. E também isso. E ela valia 4 anos. Então, às vezes, o vigilante tinha uma CNV, mas com a reciclagem vencida. Então, nós conseguimos, junto à Polícia Federal, e eles tiveram esse entendimento bacana, de que a CNV dele tem a validade justamente junto com o curso dele, o período de curso dele. Então, se você analisar hoje, a CNV é o documento mais importante e substitui qualquer certificado. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica aqui, a gente vai concluir, e aí você vai deixar, mensagem para os vigilantes, mas primeiro essa pergunta polêmica. A lei 14.967 do estatuto, né, se eu não me engano, falta a aprovação da minuta, né, no caso, como vai se seguir as regras do estatuto, mas aí tem uma parte que inclusive tem sido, crítica de vários vigilantes em todos os lugares do Brasil, com relação àquele vigilante ficar ali até 10 anos fora da área, sem realizar um curso de extensão, realizar um curso de atualização, ele poderá, no caso, perder o direito de ser vigilante. E aí, na sua ótica aí, como pessoa que já está mais de 3 décadas capacitando profissionais, e próprio entendimento também da Polícia Federal em relação a isso, por exemplo, de vários vigilantes que estão há 10 anos fora do mercado, o que que você entende, em relação a isso? Eu vou te dar minha opinião. Talvez, como você mesmo falou, né, mencionou que é polêmico, né, eu acho que a opinião cada um tem a sua. Eu acho válido, e eu vou transferir para você. Você imagina o Fidelis que se formou em 2011, num currículo totalmente diferente do de hoje, com menos carga horária, com menos tudo. Você concorda que você não é um vigilante igual ao formado hoje? É muita E se você ficou 10 anos fora do mercado, sem reciclar, sem fazer nada, sem trabalhar, sem fazer nada, é porque realmente hoje você não tem a leitura que um outro profissional tem e que não é justo eu, que me dediquei nesses últimos 10 anos a me formar, me aperfeiçoar, a poder estar na crista da onda, ter altamente conhecimento, e você que ficou 10 anos parado, a gente concorrer à mesma vaga, você concorda que é injusto? o que tem sido crítica, alvo de crítica de todos, principalmente até a opinião minha também, do Fidelis, é em relação aí o curso de atualização. Então, mas quando a gente fala isso, ele parou de fazer tudo.
Agora, como que eu posso atualizar algo que você não aprendeu? Atualizar é você rever. E se você não teve essa vivência? Porque quando você fala em 10 anos, Fidelis, 10 anos é um número. Eu lembro até que a Polícia Federal queria 5. Nós lutamos para aumentar para 10. Só que veja bem, tem vigilante que se formou em 1987 e que nunca trabalhou, e hoje ele é vigilante igual a você. Então não são os 10 anos. 10 anos é um limitador. Você entendeu? Por exemplo, você é motorista, você tirou sua carta, certo? Quanto tempo dura para você validar sua carta? Olha, eu renovei, inclusive você tocando É, nisso, eu renovei esses dias e tá com a data de validade de 10 anos. isso. Se você não renovar ela daqui 10 anos, você vai poder dirigir? Não, Não. E se você ficar mais 5 anos sem renovar ela, depois dos 10, você vai ter que fazer o curso de CFC, não vai? Então a explicação está na aí. verdade isso Então tem veja que ser bem, a métrica de 10, 5, 20 é uma métrica de estudo. É uma métrica que alguém lá do legislador, da Polícia Federal, foi buscar dentro de vários parâmetros e disse: "Olha, 10 anos é uma linha de corte boa". Porque não é justo a gente imaginar que a pessoa que há 10, 15, 20 anos não está no mercado de trabalho e ele vai concorrer à mesma vaga que você. Você entendeu? Que não acompanhou todas essas mudanças. Vou te dar um exemplo, 2012, portaria 387, 3233. Quanto tempo a gente ficou ensinando a 3233? 12 anos. praticamente 12 anos. O que que você aprendia depois de 12 anos? Nada, Não, o mesmo do já mesmo. estava Deu para entender? Então, assim, eu acho que você tem uma linha de corte, porque veja, nós não temos que discutir o quão é ruim, nós temos que discutir o quanto ela é boa, porque veja, ô Fidelis, falta 1 ano para dar seus 10 anos, volta para o mercado, faz um curso. Deu para entender? Atualiza o seu conhecimento. É isso que a gente tem que analisar, não é o copo meio vazio, é o copo meio cheio, com a mesma quantidade de água. isso assim, tem sido na verdade, alguns vigilantes concordam: "Ah não, se a pessoa já está 10 anos fora, E porque" e outra, unanimidade é outros burra, não vigilantes fala que claro, sim. unanimidade é burra? É importante que a gente tenha esse contrapeso. Você pense A, eu penso B, para a gente tentar concluir, conduzir uma situação que seja boa para você A e para mim B. Por isso que eu estou te falando, quando a Polícia Federal quis 5, poxa, espera aí, 5 não. Inclusive a BCFAV foi condenada dizendo que a BCFAV que queria isso para que as escolas tivessem mais venda de curso, uma grande mentira. Não fomos nem nós que conduzimos. Mas assim, qual seria o tempo bom? 20 anos? 30 anos? Então assim, quando foi pensado em 10 anos, não foi só um pensamento, não, vamos estudar. Então a carteira de motorista, quer ver outra coisa? O seu RG vale quanto tempo? Se você não renovar seu RG, você consegue fazer um financiamento? Então veja, está na hora do Brasil e todos os profissionais e da segurança, os vigilantes principalmente, entender que quanto mais qualificados, quanto mais próximos, melhor vai ser para todo o setor. Não é só discutir salário, porque toda vez que a gente traz uma novidade, mas o salário é o mesmo. A gente só vai crescer com salário através de conhecimento, através de melhorias, e assim vai. Ricardo, levando aqui, tenho alguns minutinhos para encerrar o nosso podcast. Inclusive, quero agradecer a estreia aqui de peso, pessoal. Ricardo Tadeu é referência praticamente na segurança privada no Brasil e no mundo, né? Podemos dizer assim. Ricardo, para os vigilantes que estão te assistindo agora aí, fala na câmera, como é que eles fazem para acompanhar a Lotus, centro de formação, as redes sociais? Fala para esse vigilante. Inclusive, para essa pessoa que está nos assistindo, que não é vigilante ainda, mas está interessado em realizar o curso de formação, o que é que você fala para esse nosso telespectador aí que está nos vendo? Aqueles para acompanhar a Lotus, onde vai acompanhar a Lotus? Bom, a Lotus, ela tá, deixa eu só pegar aqui o número do Instagram para deixar aqui, o pessoal coloca na tela. Não, o pessoal vai colocar na tela, pode deixar, É, produção. Coloca o essa câmera aí que a gente hoje www.lotus.seg.br. Esse é o nosso site. O nosso Instagram, @lotus.seg. Como o Fidelis falou, nós temos todos os dias publicação de vagas, nós temos processo seletivo dentro da própria estrutura da Lotus, levamos conhecimentos, temos lá a plataforma EAD também para cursos, avançados, extensivos,
Hoje o vigilante ele pode estudar a qualquer hora do dia, da noite, aprimorar o seu currículo. E nosso WhatsApp é o 11 96928 6863. 96928 6863. Esse é o nosso WhatsApp, que hoje é o meio de comunicação mais rápido e fácil. E a Lotus, no centro, na Luz, na rua Frei Antônio Santana Galvão 104, Jabaquara, Rua das Grumichamas 36, e logo, daqui uns 30 dias, se Deus quiser, em Itaquera, na Rua Tomaso Ferrara, número 48, no centro de Itaquera. Ricardo, eu quero agradecer a sua participação, fico lisonjeado de tê-lo aqui, iniciando esse podcast que a gente vai trabalhar para ser referência em todo o Brasil. Vamos trazer, inclusive, várias personalidades de todo o Brasil. Manda um recado para esse vigilante que realizou o curso, não tem conseguido a primeira oportunidade ou até mesmo voltar ao mercado de trabalho. Qual o conselho que você dá para esse vigilante? O conselho é tentar melhorar o seu perfil, principalmente o educacional. Eu costumo dizer que não adianta você crescer na horizontal ou só crescer na vertical. Você tem que buscar um crescimento diagonal, busque, volte a estudar. O mercado de trabalho, ele é promissor, o mercado de trabalho da segurança. O estatuto está aí, essa semana, se Deus quiser, o decreto vai ser assinado. O plano de carreira é uma realidade. Aquela história do vigilante, nascer vigilante, morrer vigilante, está com os dias contados. Hoje, cada vez mais, o vigilante ele vai poder agregar conhecimento, agregar funções dentro da sua carreira, até porque todas as funções ligadas ao estatuto, a base é a formação do vigilante. Então, o vigilante em várias esferas e o vigilante supervisor é o que vem como cereja do bolo. E o gestor de segurança também, hoje as universidades já aí formando diversos nomes aí de peso para a segurança privada. Então, você que realmente quer entrar para o mercado de trabalho, permanecer no mercado de trabalho e buscar almejar em 5 anos algo melhor para sua carreira profissional, está aí a segurança privada sendo um setor bastante promissor para todos vocês. E a Lotus, o Ricardo, a Lotus, está à disposição de vocês, vá lá tomar um café. Outro ponto importante, aquele profissional que se sentir à vontade, que tem um baita conhecimento e tem vontade de evoluir, estando à frente de uma sala de aula como instrutor, o momento é agora também. Então procure a Lotus, manda o seu currículo lá para nós, contato@lotus.seg.br, manda o seu currículo e integre o nosso grupo docente lá, que vai ser um grande prazer poder ter você junto com a gente. E Fidelis, parabéns, parabéns pelo podcast. Obrigado por ter sido o primeiro a romper essa barreira. Eu acho que o trabalho vai melhorando a cada dia, e parabéns pelo seu trabalho à frente dessa categoria que merece todo o respeito, e tem a minha admiração sempre que eu posso. Eu estou aí defendendo a classe dos vigilantes. Muito obrigado, Ricardo Tadeu, e obrigado a você que acompanhou todo esse episódio do podcast Me Chamo Fidelis. Tá aí no final do vídeo, tá aí todas as nossas redes sociais para você seguir. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. E até o próximo sábado.